Pergunta 60. Aqueles que nunca ouviram o Evangelho e, portanto, não conhecem Jesus Cristo, nem creem nele, podem ser salvos por viverem de acordo com a luz da natureza? Resposta. Aqueles que nunca tendo ouvido o Evangelho, não conhecem Jesus Cristo e não creram nele, não podem ser salvos. Se eles nunca foram diligentes em enquadrar suas vidas de acordo com a luz da natureza ou a lei daquela religião que professam, nem há salvação em nenhum outro, mas somente em Cristo, que é Salvador, somente do seu corpo, a Igreja. Opiniões e observações preliminares a respeito da salvabilidade dos pagãos. Esta resposta é uma inferência deduzida da doutrina da precedente, pois se a redenção for aplicada somente àqueles que são capacitados e creem em Cristo de acordo com o Evangelho, segue-se que aqueles que não têm Evangelho não podem ser feitos participantes deste privilégio. O escopo geral e o desígnio da resposta é afirmar a necessidade da revelação divina, bem como da fé em Cristo, contra aqueles que supõem que a porta da salvação é muito mais larga do que o nosso Salvador determinou que seja, que diz: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Estou ciente de que esta doutrina não pode deixar de ser desaprovada por aqueles que não estão dispostos a excluir ninguém da possibilidade de alcançar a salvação, e estão prontos para acusar aqueles de censura e falta de temperamento que passam uma sentença tão severa sobre uma parte tão grande da humanidade que está incluída nela. Contrário também à esperança presunçosa da natureza corrupta, que é injustificadamente propensa a esperar a salvação, sem fé em Cristo. Alguns defendem essa expectativa com argumentos, mas muito mais com a prática. Aqueles que sustentam a doutrina da redenção universal planejam promover a bondade de Deus, estão prontos para concluir que é inconsistente com essa perfeição divina excluir qualquer um de uma possibilidade de salvação. Portanto, não é agradável ao seu método de raciocínio confinar os meus de graça a um número tão pequeno quanto daqueles a quem o evangelho é pregado. Consequentemente, muitos deles afirmaram que os pagãos, assim como os cristãos, são colocados em um estado salvável pela morte de Cristo, de modo que eles serão salvos se viverem de acordo com os ditames da luz da natureza. Mas, para manterem esse argumento, eles têm algumas grandes dificuldades a superar, na medida em que, enquanto tentam engrandecer a misericórdia de Deus, eles parecem derrubar a necessidade da revelação divina, bem como ir contra o sentido de muitas escrituras. Por esse motivo, outros que afirmaram a redenção universal não estenderam a universalidade dela mais longe do que para aqueles que são favorecidos com o Evangelho. Eles ou deixam a salvabilidade dos pagãos como um assunto do qual nada sabemos e não devemos investigar, ou parecem sugerir que o conhecimento tradicional obscuro do Evangelho que eles supõem que alguns dos pagãos tiveram foi suficiente para levá-lo a um pequeno grau de fé em Cristo. Ou, como essa opinião não pode ser bem defendida, outros supuseram que Deus pode levar muitos dos pagãos ao conhecimento de Cristo antes que eles saiam do mundo por alguns métodos secretos que não podem ser discernidos por nós. Estes não estão dispostos com os deístas a deixar de lado a necessidade da revelação divina. Outros ainda que não supõem que seja necessário para a salvação, acreditam que seja necessário apenas para a nossa melhoria posterior no caminho da salvação. Portanto, concluem que o cristianismo é apenas um caminho mais brilhante ou mais claro para o céu. Estes são mais especialmente opostos na resposta que estamos explicando. Estou ciente de que o assunto em que estamos entrando foi tratado com mais reflexão e censura do que muitos outros, e que ao mantê-lo devemos concluir que as dispensações divinas são muito severas e que a bondade e misericórdia, que são a natureza e o deleite de Deus, não são suficientemente avançadas. Também nos é dito que uma maneira amarga e mal-humorada de raciocínio supor que algum esteja colocado sobre a necessidade de perecer por falta de uma revelação divina, e que não nos convém passar uma sentença condenatória sobre ninguém, mas especialmente sobre uma parte tão grande do mundo como essa, que nada sabe sobre Cristo e o caminho da salvação. É necessário para nós, portanto, pressupor que não pretendemos fazer um julgamento sobre o estado final de pessoas, concluído que aqueles que agora são estranhos a Cristo e ao seu Evangelho permanecerão assim para sempre, pois não sabemos quando, ao a quem ou por quais meios
Deus revelará a Cristo àqueles que agora estão nas trevas e não estão familiarizados com o caminho da salvação. E quanto à possibilidade de Deus revelar Cristo de forma secreta para aqueles que não se sentam sobre o som do Evangelho, não negaremos isso. No entanto, não podemos inferir a certeza dos eventos da possibilidade deles, de modo que precisamos ter uma prova mais clara da salvabilidade dos pagãos antes de podermos acreditar nisso. Novamente, Deus poderia ter excluído com justiça toda a raça humana, bem como os anjos caídos, da possibilidade de alcançar a salvação, pois não havia nada fora de si mesmo que movesse a ter compaixão daqueles que são os herdeiros da salvação. Além disso, estamos longe de supor que os pagãos serão condenados por não crer em Cristo, de nunca ouvir falar, ou por não cumprirem a proposta do Evangelho que nunca lhe foi feita. A ignorância invencível, embora seja uma infelicidade e uma consequência do nosso estado decaído, não é um crime. Portanto, os pagãos estão julgados pela lei da natureza. E se as palavras do apóstolo, que todos aqueles que pecaram sem a lei também perecerão sem a lei, forem aplicáveis a eles, ou o que eu acho, ninguém negará, sua condenação não pode ser igual à daqueles que negligenciam e desprezam a grande salvação oferecida a eles no Evangelho. No entanto, os pagãos que não tiveram outra luz senão a da natureza não podem ser expulsados da acusação de muitos outros pecados cometidos por eles, em cujo aspecto eles se rebelaram contra a luz com a qual foram favorecidos. Todos eles de fato não contrariam o mesmo grau da culpa com aqueles que o apóstolo descreve, sendo cheios de toda injustiça, fornicação, maldade e cobiça, e muitos outros pecados da natureza mais negra e, portanto, todos eles não estão sujeitos à mesma condenação. De fato, alguns dos moralistas pagãos têm sido uma bênção em muitos aspectos para a era em que viveram. Por esses escritos e exemplos, eles se esforçaram para reformá-la do vício e da imoralidade. É certo que eles não serão punidos por crimes que não cometeram. Mas, se os melhores deles serão salvos por méritos de Cristo, então destituídos da fé é a questão sobre nossa consideração atual. Concluir que só as boas obras mereceram a salvação não é apenas contrário à analogia da fé, mas é mais do que pode ser dito sobre as melhores obras que já foram realizadas pelos cristãos. E argumentar, como muitos fazem, a partir da bondade de Deus que eles serão salvos, é certamente uma forma inconclusiva do raciocínio, a menos que tenhamos alguma sugestão do seu propósito em relação ao assunto. Se Deus determinou salvá-los, devemos recorrer à sua vontade revelada e provar pelas Escrituras que a promessa de vida eterna feita àqueles que não têm interesse em Cristo, e que há pelo menos algum fundamento para crer que alguns serão felizes em contemplar sua glória em outro mundo, que não tiveram comunhão pela fé com eles neste. Essas coisas devem ser provadas antes que possamos ver razão para negar o que é declarado nessa resposta, que passamos a considerar. Não há salvação exceto pelo conhecimento e crença no Evangelho. Observa-se que aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não conhecem nem creem em Cristo não podem ser salvos. Isso supõe que fé e salvação estão inseparavelmente conectadas, embora seja particularmente aplicado àqueles que são destituídos do Evangelho. É nivelado contra todos os que tenham os meios da graça ou não, presunçosamente esperar a salvação sem fundamento, permanecem em um estado de descrença. Aqui consideraremos que muitos que são chamados cristãos, embora saibam pouco mais do que o mero nome de Cristo, ainda assim não duvidam que serão salvos por seus méritos, e assim vivem e morrem neste erro fatal, por mais vil que tenha sido sua conversa. Consequentemente, o profeta Isaías diz: está cansado na grandeza do teu caminho, contudo não disseste, não há esperança. Então Moisés também descreve uma pessoa que, quando ouve a palavra desta maldição, ainda assim se abençoa em seu coração, dizendo: terei paz, embora eu ande na imaginação do meu coração, para adicionar embriaguez. É muito notório negar que uma grande parte dos homens que vivem sem Deus no mundo, embora grosseiramente ignorantes e abertamente profanos, esperam ser salvos. E é uma das grandes máquinas de Satanás, pela qual ele se esforça para banir toda religião do mundo, para persuadir seus súditos iludidos que de todas as coisas irão bem com eles, embora não faça nenhuma pretensão a isso. Esta presunção é mais fundada na estupidez do que apoiada por argumentos. É um grande exemplo da alienação da mente e das afeições de Deus, e mostra quão enganoso e desesperadamente perverso é o coração do homem quando destituído da graça divina. Mas o que diremos daqueles que pretendem defender isso e assim colocam a espada nas mãos daqueles que aderem a eles para se destruírem? Isso os deístas fazem,
como seu método de raciocínio é subvertido da religião cristã e da fé em Cristo como conectado com a salvação. Embora não expressem uma devida veneração pela majestade divina, eles professam não ser ateus para que não sejam excluídos da sociedade, que tem algum grau de aversão ao ateísmo impresso em sua natureza. Eles falam de fato de Deus e da religião natural, mas fazem da religião revelada o assunto de seu desprezo. Se eles leem as Escrituras, é aparentemente com o propósito de ridicularizá-las e acusá-las de inconsistência e autocontradição. Quando falam de revelação ou do dom da profecia, não lhes dão temor melhor do que o entusiasmo, e quando mencionam as falhas registradas nas Escrituras, eles aproveitam a ocasião maliciosamente para reprová-los e insinuam que eram pessoas vis, e ainda assim foram salvas. E eles perversamente inferem que não há nada sólido e substancial na religião, e que as pessoas podem estar tão seguras e felizes sem ela quanto com ela. Se eles se referem à parte mais brilhante e excelente do caráter dos santos, registrado nas Escrituras, eles supõem que seja o efeito da fé implícita e que tenham sua origem no sacerdócio. Nosso próprio Salvador não é apenas despojado por eles de sua glória, mas considerado como eles supõem que Moisés foi antigamente, uma pessoa engenhosa, que trouxe um novo conjunto de noções ao mundo para divertir e confundi-lo. Quanto aos seus milagres, que ninguém exceto os judeus cegos e aqueles que são igualmente preconceituosos contra o cristianismo, jamais fingiram contestar, muito menos difamar, como fez um escritor tardio, cuja blasfêmia foi manifestada para aqueles que escreveram em defesa desta parte da nossa religião. Há outras pessoas, no entanto, que não estão dispostas a se entregar a um grau tão grande de profanação, e têm sido sensíveis de que o método que declaramos não é o correto para extirpar o cristianismo, e não pode deixar de ser tratado com a máxima aversão por aqueles que leem a Escritura com qualquer desígnio religioso, que, no entanto, embora falem de Deus, ainda assim não glorificam como Deus. Estes, de fato, permitirão que elas tenham alguma perfeição divina, mas eles lançam a reprovação em sua providência e supõem que ele é grande demais para ser afetado ou preocupado com as ações e comportamentos de uma criatura tão vil como o homem. Eles dizem também que, assim como que são chamados de pecado, não pode ser um menosprezo à sua glória. Então ele é bom e miserável demais para suas criaturas, para puni-la, pelo menos com tormentos eternos. Portanto, se eles permitem que a alma seja imortal e capaz de felicidade em outro mundo, o que todos eles, sem exceção, não ainda assim eles supõem que Deus não fez nenhuma criatura para ser miserável para sempre. Quanto às leis que ele deu à humanidade, que estão estampadas em sua natureza, e que não contêm nada além do que poderia ter sido conhecido sem revelação, eles fingem que estas foram projetadas apenas para manter o mundo em ordem, para promover o interesse da sociedade civil, para impedir que os homens se assassinem, perturbando a tranquilidade do governo sobre o qual vivem, ou invadindo a propriedade de outros e o que não é fazer com que eles gostariam que outros fizessem. Quanto à punição do pecado, que eles dizem não deve ser considerada mais do que o vício e a imoralidade tornam as pessoas desagradáveis e doenças corporais. Algumas marcas de infâmia que o costume anexou a elas, ou ao chicote das leis humanas. Este é todo o esquema da religião que alguns entre os deístas se esforçam para propagar. E tudo que é construído mais imediatamente sobre a revelação divina, eles consideram não apenas desnecessário, mas entusiasmado, e nada mais do que uma invenção de alguns que, com vistas ao seu próprio interesse, se esforçam para confundir o mundo com doutrinas misteriosas que nem eles nem seus devotos entendem. E deve-se supor que esses homens não pensam que o conhecimento de Deus ou a fé nele seja necessário para a salvação. No entanto, eles não duvidam que tudo irá bem com eles em outro mundo, se houver um estado futuro, o qual, através da influência daquele ceticismo que é em grande parte um concomitante do deísmo, eles às vezes questionam: não faremos uma digressão tão grande de nosso assunto atual, a ponto de dar uma resposta particular às suas afirmações, que, embora propagadas com muita segurança, não pretendem ser defendidas com argumentos sólidos. Tendo falado sobre os métodos usados por alguns para derrubar a religião revelada e a necessidade da fé em Cristo para a salvação, passaremos agora a considerar em que base as pessoas esperam ser salvas sem o conhecimento de Cristo ou a fé nele. Primeiro, alguns não têm outro fundamento de esperança senão a bondade divina. Eles pensam que porque Deus não se deleita na miséria de nenhuma de suas criaturas,
mas aproveita todas as ocasiões para se fazer conhecido como Deus de infinita bondade e compaixão, cujos pensamentos não são como os nossos pensamentos, e que não se resistirá das injúrias que podemos oferecer a Ele, mas colocará sobre obrigações eternas aqueles que, por seus pecados, se tornaram indignos de serem salvos por Ele. Eles podem, portanto, esperar que todas as coisas irão bem com eles, embora sejam totalmente estranhos aos caminhos da salvação por um Redentor, sejam completamente destituídos de fé nele. Mas isso não podemos chamar de outra coisa senão a confiança presunçosa. Não é nada mais do que abusar das riquezas da bondade de Deus e reivindicar o interesse nele sem fundamento. É de fato uma verdade muito grande que Deus se deleita na misericórdia, e esse atributo não pode ser muito admirado ou promovido por nós, mas não deve ser colocado em oposição a nenhuma de suas outras perfeições. Ele é certamente um Deus justo e santo, bem como misericordioso. Portanto, não devemos supor que uma dessas perfeições seja glorificada para desonrar a outra. Não poderíamos os anjos caídos dizer que porque Deus é misericordioso, ele os livrará daquelas cadeias da escuridão ao qual estão presos. Como os homens podem dizer que a misericórdia de Deus deve ser presumida com um fundamento de esperança para aqueles que não têm base para concluir seu interesse nela, como esperá-la de outra forma que não aquela em que ele declarou sua vontade de glorificá-la? É certo que sempre que Deus planeja glorificar sua misericórdia salvando pessoas, ele primeiro determina promover a glória dela em torná-la apta para a salvação, santificando ou purificando seus corações pela fé. Separar esses dois, portanto, é uma desonra às perfeições divinas. Deus nunca planejou salvar seu povo no pecado, mas primeiro para salvá-los disso, então coroar com completa bem-aventurança a obra que nele havia começado. Portanto, o homem que vive em todo excesso de devassidão e ainda assim espera pela salvação, deve ser culpado de uma presunção infundada. Quando lemos das Escrituras sobre a misericórdia estendida de Deus, descobrimos que há certas marcas e características dadas àquelas pessoas que têm motivo para reivindicar um interesse nela. Assim é dito: o Senhor é misericórdia e gracioso, lento para a ira e abundante em misericórdia. Mas então é acrescentado que esta misericórdia é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que guardam sua aliança. Em outro lugar, o salmista admira a bondade de Deus, que é, sem dúvida, inexpressivelmente maravilhosa, quando ele diz a respeito das presentes demonstrações da bondade e das futuras reservas dela. Ó quão grande é a tua bondade, que acumulaste e operaste! Mas segue-se que isto pertence somente aos que temem. Em outro lugar também é dito: todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam sua aliança e seus testemunhos. Isto é, para eles excluindo todos os outros. Além disso, nunca lemos sobre Deus glorificando sua misericórdia, mas em Cristo, primeiro trazendo pecadores para perto dele por seu sangue, e então aplicando por seu Espírito a redenção comprada. Assim o apóstolo diz: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E então ele acrescenta como um expediente para dar aos pecadores uma base de esperança de que eles têm interesse neste privilégio, que no Evangelho Deus envia uma embaixada a eles para implorar-lhes como elas valorizam suas próprias almas, para serem reconciliados com Deus. Quando ele é representado como o Pai das misericórdias e o Deus de todo conforto, ele é ao mesmo tempo denominado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para denotar que sua misericórdia é demonstrada em e por meio de um mediador. Portanto, nossa esperança de alcançá-la deve ser fundada em nosso interesse nele. Isso não pode ser considerado de outra forma senão como incluindo a graça da fé. Aqueles que têm o direito de esperar a salvação são chamados de herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Eles são descritos ainda como conformados à sua imagem. Eles são caracterizados como feitos aptos para isso. E quando o apóstolo exorta as pessoas a buscar a misericórdia de Deus para a vida eterna, ele sugere de fazê-lo seria uma expectativa presunçosa. Portanto, nossa esperança de alcançá-lo deve ser fundada em nosso interesse nele. Isso não pode ser considerado de outra forma senão como incluindo a graça da fé. Aqueles que têm o direito de esperar a salvação são chamados de herdeiros. Eles são caracterizados como feito e aptos para isso. Segundo ponto, outros não têm fundamento para sua expectativa de salvação, a não ser atenuando o pecado, e dificilmente são persuadidos a confessar que são pecadores, por mais vil que seja sua conduta. Assim é dito a respeito de Efraim: a balança do engano está em sua mão, ele ama oprimir. No entanto, ele se recusa a reconhecer isso e diz: em todos os meus labores eles não encontraram iniquidade em mim, que seja pecado. Então, quando o profeta Jeremias exibe uma acusação contra uma era degenerada, ele diz:
Tu ensinastes aos ímpios os teus caminhos, também nas tuas saias é encontrado o sangue dos pobres inocentes. Às vezes as pessoas de quem falo constroem sua esperança de salvação, embora não possam se eximir da causação do pecado, na mera suposição de que alguns outros são maiores pecadores do que eles. Assim o fariseu se agrada de não ser culpado de alguns pecados notórios, nem adultério, nem republicano, a quem olhava com grande desprezo. Ou se eles são forçados a concluir que estão entre o número dos pecadores mais vis, ainda assim eles presumem que Deus não punirá eternamente por seus pecados, mas fará alguma concessão à propensão da natureza humana ao pecado, ou à força daquelas tentações que eles não foram capazes de suportar. Ou, se eles são passíveis de qualquer aflição extraordinária nesta vida, eles supõem que estas são suficientes para compensar todos os pecados que cometeram, que, portanto, suas misérias não serão estendidas além dela. Portanto, o que está na raiz dessa esperança presunçosa é uma negação secreta do demérito infinito do pecado, ou que ele mereça punição eterna. Agora, para que possamos mostrar a vaidade da expectativa que não tem outro fundamento senão este, consideraremos que atenuar o pecado é um argumento de que as pessoas não estão familiarizadas consigo mesmas e não conhecem a praga dos seus próprios corações. Esta expectativa, portanto, é a falácia mais destrutiva que os homens podem colocar sobre si mesmos e um triste sinal de que estão entregues à cegueira. Quando Deus imputa o pecado à consciência, ou como diz o salmista, repreendê-los e colocar suas iniquidades em ordem diante de seus olhos, o que ele fará em um momento ou outro, eles parecerão ter se enganado, e o fundamento de sua esperança de salvação afundará sobre eles. Novamente, supor que o pecado não merece punição eterna é uma afronta à santidade de Deus e uma descrença nas ameaças que são denunciadas contra ele. É, na verdade, negar que o pecado é objetivamente infinito, o que não pode ser feito sem negar, com efeito, que Deus é um Deus de perfeição infinita. É um vôo na cara de sua justiça e acusá-lo de uma má administração. Para aqueles que são culpados disso pode ser dito, como Eliú disse a Jó: você condenará aqueles que é mais justo? Ou como Deus diz que reprová-lo e humilhá-lo? Você me condenará para que eu possa ser justo? Mas como a eternidade da punição do pecado é particularmente insistida sobre uma resposta seguinte, não diremos mais nada sobre o assunto no momento, mas que esse método de raciocínio tem uma tendência a banir toda a religião do mundo e nunca é usado, exceto por aqueles que não fazem pretensões a isso. Terceiro, se for considerado absurdo que alguém funde sua esperança de salvação na atenuação de seus pecados, outros têm uma pretensão mais plausível. Embora não sejam apenas destituídos da graça da fé, mas estranhos ao caminho da salvação por Jesus Cristo, eles esperam ser salvos porque realizam algumas obras que são materialmente boas. E se eles realizam alguns deveres morais ou se abstêm de algumas enomicidades grosseiras, muito mais se eles têm uma forma de piedade, são considerados pessoas religiosas pelo mundo e, em muitos casos, são úteis para aqueles com quem conversam. Eles estão prontos para concluir que eles, por assim dizer, merecem a vida eterna e que Deus se torna um devedor para eles. A classe mencionada anteriormente tem pensamentos muito leves sobre o pecado. Estes dão muito valor aos seus deveres, e fazer isso é contrário ao que nosso Salvador diz. Quando tiverdes feito todas essas coisas, dizei, somos servos inúteis. Eu não gostaria de pensar assim que, como essas observações, eu pretendo depreciar qualquer dever ou virtudes morais, que têm um grau de excelência em proporção à sua natureza. A única coisa que pretendo é que boas obras que não procedem de um princípio correto e não são realizadas para fins corretos, se não houver um princípio interno de graça implantado na regeneração ou fé em Cristo, como a mola principal delas, ou se elas forem colocadas no lugar da justiça de Cristo, e assim feitas um fundamento de nossa justificação ou direito à vida eterna, não são aceitas por Deus, de modo que a esperança de salvação é fundada nelas, é vã e injustificável. Quarto ponto. Há outros que, como é expresso nessa resposta, enquadram suas vidas de acordo com a luz da natureza, ou a lei daquela religião que professam, e não duvidam, mas ao fazê-lo serão salvos. Esta presunção é defendida por muitos que se dizem cristãos, que supõem que uma pessoa pode ser salva em qualquer religião, seja verdadeira ou falsa. Estes não hesitam em dizer que se vivessem em Roma, abraçariam as doutrinas papistas, ou se na Turquia, professariam a fé maomete, ou se tivesse nascido na Índia entre os pagãos,
teria motivos para concluir que estavam em um caminho seguro para o céu. Esta opinião certamente reflete desonra ao nome cristão. Também tem dado tanto sabor de ceticismo que aqueles que a sustentam devem acreditar que não há nada certo na religião, ou que os diferentes modos dela são apenas um motor político, uma mera invenção humana, que não se baseia em nenhuma outra base além da tradição e não tem nada mais para propagá-la além da fé implícita. Esta é a noção de que aqueles que se colocam contra a revelação divina nutrem a respeito da religião em geral, ou, se há algo na religião que escapa à sua reprovação e censura, são apenas as máximas que são fundadas nas leis da natureza, como a de que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que fizéssemos a nós, e que devemos governar nossas paixões para que elas não sejam ultrajantes e perturbem não apenas nossa própria paz, mas a de todas as sociedades civis, e que não devemos oferecer injúrias ou violência àqueles com quem conversamos, mas sim ser gentis, bem honrados e compassivos com eles, e nos abster daquelas enormidades que são abomináveis à natureza. Uma atenção a essas questões ele supõe ser suficiente para denominar qualquer um bom homem, que não precisa entreter nenhuma dúvida sobre sua própria salvação. Mas isto é deixar de lado toda a revelação e desacreditar na evidência demonstrativa que temos da verdade da religião cristã. É lançar desprezo sobre aquilo que, como desnecessário, que possui a maior excelência. Também envolve uma negação daquilo que é experimentado por todos os verdadeiros crentes, a saber que a religião revelada tem a maior tendência de dispô-los a glorificar a Deus e a fazer o bem aos homens. Esses sensantemente descobrem que tem o maior conforto e a mais sólida base de esperança em aderir firmemente à religião, em colocar toda a ênfase de sua salvação no que é revelado no Evangelho e em desejar aderir firmemente pela fé a Cristo como único caminho de salvação. Salvação somente por Cristo. Observa-se ainda nesta resposta que não há salvação em nenhum outro senão Cristo. A Escritura é muito completa e expressa para este propósito. Assim é dito: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Em outro lugar o apóstolo diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Sobre ele a igreja é construída. Ele é o único mediador entre Deus e o homem, único redentor, que comprou a salvação para aqueles que serão feitos participantes dela. Ele lançou a pedra fundamental desta estrutura gloriosa e devemos concluir que a continuação da obra pertence a ele até que a pedra angular seja lançada e a obra levada à perfeição. Por esta razão, ele é denominado o autor e consumador da fé. Primeiro, podemos observar então que a fé e todas as outras graças que acompanham a salvação têm uma referência peculiar a Cristo. Dizem que obtemos fé preciosa por meio de sua justiça. Dizem que ele habita nos corações. Ele também é o objeto da fé. Ele diz: vocês creem em Deus, criam também em mim. A graça da fé é uma frequentemente descrita como vir a ele e é uma vinda que implica mais do que uma presença em suas ordenanças, pois está conectada com a salvação. Este é o significado da expressão metafórica, na qual é dito que aqueles que vêm a ele nunca terão fome nem sede. Pelo que devemos entender que todos os seus desejos serão cumpridos, e eles serão satisfeitos com aquela bem-aventurança perfeita, da qual ele os fará participantes. Além disso, é uma vinda a Cristo, como é o efeito do poder todo-poderoso de Deus. Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Que a fé e todas as outras graças que acompanham a salvação têm uma referência peculiar a Cristo, aparecerá ainda mais se considerarmos que a salvação é fundada na execução de seus três ofícios de sacerdote, profeta e rei. O primeiro deles ele executa em nosso favor, não em nós, mas para nós, por meio do qual a fé e todas as outras graças são compradas. Quanto aos seus outros dois ofícios, a saber, seu profético e real, especialmente quanto a obra deles é tornada eficaz para a salvação, seu povo é o sujeito em quem eles são executados. O trabalho realizado é interno, a consequência disso é a alma, dando aquela glória a ele que é o resultado. Isso não pode ser feito sem o conheçamos como mediador e como tal, ordenado e qualificado para executar os ofícios, e o conhecimento desses pontos não pode ser alcançado sem revelação divina. Além disso, o ponto que estamos considerando é evidente a partir daquele raciocínio do apóstolo, no qual ele vê o nosso invocar o nome do Senhor como inseparavelmente conectado com a salvação.
como necessário a ela e como procedente da fé, pois ele diz: como invocarão aqueles em que não creram? E essa fé supunha a pregação do Evangelho, qual o Evangelho é representado em muitas escrituras com uma demonstração da glória de Cristo. Segue-se, portanto, que não há salvação sem revelação divina, ou que aqueles que nunca ouviram falar de Cristo e, consequentemente, nunca creram nele, não têm direito ou reivindicação a ela. Podemos observar também o relato que o mesmo apóstolo dá daquela adoração que é necessária à salvação, quando ele diz: por meio dele temos acesso por um Espírito ao Pai. Ter acesso a Deus é certamente necessário à salvação. Isso é por um mediador e é chamado em outro lugar de chegar a Deus por ele, mas isso não pode ser feito sem o conhecimento dele como o caminho para o Pai, e aquela fé nele é que é fundada em conhecê-lo. Além disso, a salvação deve ser considerada como uma bênção prometida, fundada na aliança da graça, de modo que aqueles que são estranhos a esta aliança não têm o direito de reivindicar suas promessas, que não estão contidas em nenhum outro lugar, exceto na revelação divina, e são ditas sim e amém em Cristo para a glória de Deus. Que esperança então pode haver de obter essas bênçãos prometidas sem o conhecimento de Cristo? Segundo, que não há salvação sem fé em Cristo como fundado na revelação divina, fica ainda mais evidente pelo fato de que não há justificação sem ela. A justificação está inseparavelmente conectada com a salvação pelo apóstolo, quando ele diz: aos que justificou também glorificou. Separar esses dois é supor que uma pessoa pode esperar a salvação sem se libertar da culpa do pecado e da sentença condenatória da lei, ou ter direito à vida eterna sem ser capaz de alegar qualquer justiça que seja digna da aceitação de Deus. Mas fazer isso é certamente construir nossa esperança sobre um fundamento arenoso e é contrário às Escrituras que estabelecem a impossibilidade de sermos justificados pelas obras da lei, ou a necessidade de fé na justiça de Cristo para sermos justificados. Isso o apóstolo Paulo frequentemente inculca. Portanto, ninguém pode alegar qualquer coisa feita por ele como a questão de sua justificação, embora ele pudesse dizer, como aquele apóstolo disse: quanto à justiça que há na lei, sou irrepreensível. Em outro lugar, o apóstolo Paulo diz: embora eu não saiba nada por mim mesmo, ainda assim não sou justificado por isso. Se o melhor santo do mundo deve, para sustentar sua expectativa de ser dispensado da condenação, terá algo infinitamente mais valioso do que qualquer ato de sua própria obediência, então certamente aquela obediência que é realizada de acordo com os ditames da luz da natureza, sem revelação divina, está longe de ser um fundamento suficiente para sustentar a esperança de justificação e salvação de uma pessoa. Mas aqueles que são destituídos do Evangelho não têm mais nada a alegar. Portanto, devemos concluir, como é expresso nesta resposta, que aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não creem em Cristo não podem ser salvos. Terceiro, isso pode ser inferido também daquelas escrituras que estabelecem a consequência perniciosa da descrença. É dito: aquele que não crê já está condenado, e não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E em outro lugar: se não crerdes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. O tanto quanto também como a fé é fundada na revelação divina, há outras escrituras que representam aqueles que são destituídos dela, como estando em um estado sem esperança. Assim, o apóstolo diz à igreja em Éfeso que quando eles eram gentios, eles não tinham esperança, estando sem Deus no mundo. De modo que qualquer conhecimento que eles tinham de um Deus pela luz da natureza, ou quaisquer bênçãos que eles receberam da providência comum, eles não tinham tal conhecimento dele, nem tal interesse nele que lhes desse esperança de salvação. O apóstolo não fala deles como estando em um estado sem esperança, porque sua conversa tinha sido mais vil do que a de outros gentios, como agindo de forma contrária aos ditames da lei da natureza, mas ele fala deles como gentios, isto é, sem a luz da revelação divina, de modo que o que ele diz a respeito deles é aplicável a todos os pagãos como tais. Novamente, é observado nas Escrituras que antes de Cristo ser pregado aos gentios, eles não eram objetos de seu cuidado e bondade especial, mas a este respeito negligenciados por ele. Consequentemente, é dito que em tempos passados ele permitiu que todas as nações andassem em seus próprios caminhos. E em outros lugares estes são chamados tempos de ignorância que Deus ignorou. Assim a passagem é traduzida em nossa tradução, mas isso não é tão agradável ao sentido da palavra grega
como se a traduzíssemos: durante os tempos desta ignorância, Deus tendo negligenciado, isto é, os gentios, agora ordenou a todos os homens em todos os lugares que se arrependessem. E se fossem desconsiderados por ele, não poderiam ser considerados objeto de sua graça especial ou ter direitos e títulos à salvação. Além disso, o apóstolo Paulo, ao falar de alguns entre os pagãos que, apesar de serem destituídos da luz do evangelho, superavam os outros em sabedoria, lança o maior desprezo sobre aquelas realizações no conhecimento das coisas divinas na quais eles se gloriavam, como sendo insuficiente para a salvação. Por isso ele diz que o que quer que eles soubessem das perfeições da natureza divina, na medida em que estas podem ser conhecidas sem revelação divina, ainda assim pela sabedoria eles não conheceram a Deus. Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Objeta-se que é contrário à bondade de Deus condenar pessoas por ignorância invencível, como deve ser suposto que está seja dos pagãos, uma vez que era impossível para eles conhecerem o caminho da salvação por um Redentor. Mas devemos distinguir entre Deus condenado pessoas por não conhecer o Evangelho, o que é condená-las por ignorância invencível, e ele não dando o Evangelho como meio necessário de graça e salvação a uma grande parte do mundo a quem ele designou, como observamos anteriormente, para ignorar e permitir que andassem seus próprios caminhos. Se a bondade de Deus tivesse imposto uma obrigação natural a ele, sem o ato de sua vontade soberana, de conceder os meios de graça ou o conhecimento do caminho da salvação a eles, então teria sido contrário às suas perfeições divinas negar o Evangelho a qualquer um, e assim condenar aqueles que o ignoram. Mas uma coisa é Deus deixá-los em seu estado caído, cujo resultado é não conhecerem o caminho da salvação, e outra coisa para ele condená-lo por não saberem disso, como se não houvesse outra razão que o obrigasse a infligir seu juízo ou julgamento sobre eles. É ainda objetado que o apóstolo diz: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Isto é, qualquer outra lei além da natural fazem por natureza as coisas contidas na lei. Estes, não tendo lei, são lei para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Suas consciências também dão testemunho deles. E seus pensamentos, enquanto acusam, ou então desculpam uns aos outros. Disto se argumenta que os gentios têm conhecimento suficiente da lei divina para levá-los a um estado de salvação. Suas consciências sendo ditas para desculpá-los, isto é, não para imputar culpa sobre eles, de modo que eles são justificados por andar de acordo com os ditames da luz da natureza. Mas quanto à primeira das escrituras citadas, o que pode ser conhecido de Deus é manifesto neles ou mostrado a eles. O apóstolo não fala daquelas coisas que devem ser conhecidas de Deus, que têm uma referência imediata à salvação. Nem ele diz que tudo que é necessário ser conhecido dele para a salvação é manifesto neles. O que ele diz é, aquilo de Deus que é conhecido por eles, isto é, como ele acrescenta no contexto o seguinte: ele deu a eles luz suficiente para descobrir seu poder eterno e divindade, em uma forma de raciocínio das coisas que são feitas. Mas o poder eterno e a divindade pode ser conhecido por aqueles que são destituídos daquele conhecimento que é necessário para a salvação. Quanto a outra escritura citada, na qual se diz que os gentios fazem por natureza as coisas contidas na lei, o apóstolo não infere desse fato que eles são servos de Deus, ou súditos voluntários de seu governo, ou mesmo que cumprem a lei da natureza. Portanto, não podemos supor que ele conclua que elas são justificadas por isso, o que é contrário a todo o teor de sua doutrina em outras partes de seu escrito. E é verdade, ele diz que suas consciências às vezes desculpam, assim como em outras vezes o acusam. No entanto, deve-se considerar que a consciência pode desculpar ou alegar inocência com relação à acusação de alguns crimes cometidos por outros, quando ao mesmo tempo fazê-lo não os inseta da culpa do pecado em geral ou lhe dá um direito e título à vida eterna. O apóstolo, portanto, a corrupção e mostra que pretende apenas mostrar até o que ponto a corrupção dos homens pode ser restringida por sua atenção aos ditames da luz da natureza, por meio do qual muito pecado e culpa pode ser evitado. Mas ele não determina que Deus tenha qualquer outro desígnio da graça para com eles. Se Deus tivesse tido tal desígnio, ele lhe teria dado os meios de salvação. E se ele não disse que os salvaria, se ele der esse meio, não temos base para afirmar que ele o fará, pois fazê-lo seria tirar uma conclusão sem evidência suficiente das Escrituras. Outra objeção é esta: diz que a bondade de Deus leva ao arrependimento, mas o arrependimento está certamente conectado com a salvação. Portanto, a bondade ou generosidade de Deus, da qual pessoas que não têm outra luz senão a da natureza
ter algum conhecimento, pode levá-las à salvação. Mas é evidente que o apóstolo nesta escritura não fala aos gentios, mas aos judeus, pois tendo no capítulo anterior considerado as abominações vis que eram praticadas pelos gentios, ele reprova os judeus quando diz: Tu és inexcusável, homem que julgas, e ainda assim fazes as mesmas coisas. Eis que tu és chamado judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus. Agora, se o apóstolo está falando a eles quando diz: A mudança de Deus te leva ao arrependimento, devemos entender aqui não apenas a generosidade da providência comum, ou aqueles efeitos da bondade divina que são conhecidos e experimentados por todo mundo, mas a bondade de Deus que eles experimentaram, que eram seus objetos peculiares, que foram favorecidos por ele acima de todo o resto do mundo, a quem pertencia a adoção, a glória, os convênios, a entrega da lei, o serviço de Deus e as promessas. Certamente, portanto, eles eram altamente culpados por não terem sido levados ao arrependimento. É ainda objetado que o apóstolo, ao disputar com os atenienses, os coloca em buscar a Deus se porventura pudessem tatear atrás dele e encontrá-lo. Disto se argumenta que se fosse impossível encontrar Deus, isto é, o caminho da aceitação à sua vista pela luz da natureza, teria sido algo absurdo para o apóstolo tê-los colocado em buscá-lo, de modo que, de seu discurso a eles, podemos inferir que os pagãos não são destituídos de todos os meios de graça, ou sem possibilidade de salvação. Agora, se por buscar o Senhor, o apóstolo quer dizer indagar sobre o caminho da salvação por um Redentor e pressionar pela fé nele, como é dito, buscai e acharei, batei e ser-vos aberto. Isto é, isso não argumenta que os pagãos, antes que o evangelho fosse pregado a eles, pudessem, ao buscar o caminho da salvação, encontrá-lo. Pois, embora ele esteja falando aos pagãos, eles são considerados no momento em que ele o faz, como tendo o evangelho pregado a eles por ele, e portanto não destituídos dos meios externos da graça, aos quais ele o aconselha a atender, na esperança de que seus esforços possam ser bem-sucedidos. Se por outro lado ele fala a eles sem levar em conta o privilégio que eles então desfrutavam, e assim informa o que eles poderiam alcançar sem a revelação divina, que é o único sentido que parece, no mínimo, favorecer a objeção, então, por buscar o Senhor, devemos entender sua investigação sobre as perfeições divinas, na medida em que seu conhecimento delas é atingível pela luz da natureza, e a consequência seria eles atingirem tal grau desse conhecimento que descobriria o absurdo da idolatria da qual eram culpados e contra a qual o apóstolo está argumentando. Ele faz uso de um modo de falar que é muito agradável a este sentido do texto, quando diz: se porventura pudesse tatear após ele. Esta é uma metáfora tirada daqueles que estão se esforçando para encontrar seu caminho no escuro, quando eles tateiam atrás de coisas que não podem ver, e às vezes ao fazer isso as encontram. Sua afirmação de que talvez, ou talvez você pode encontrá-lo, implica que, embora os pagãos, pela luz da natureza, tivessem algum meio de atingir tal medida de conhecimento que lhe daria uma convicção completa de que havia apenas um Deus, e que este Deus deveria ser adorado de uma forma agradável às suas perfeições divinas, e consequentemente que eles não deveriam pensar que a divindade era semelhante a outro, ou a prata, ou a pedra, ou esculpida pela arte e engenhosidade do homem, de modo que eles teriam sido efetivamente convencidos quanto à idolatria grosseira da qual eram acusados. Ainda assim, alguns não atenderam à luz da natureza, até onde isso equivale, que era o caso daqueles com quem ele estava disputando. Seu desígnio, portanto, é reprovar sua idolatria e persuadi-los a buscar aquele conhecimento de Deus que os teria induzido a abandoná-lo. Este é seu desígnio naquela parte de seu argumento em que ele fala de buscar o Senhor, se porventura pudessem tatear após ele. Ele fala de Jesus e a ressurreição, embora lhe tratassem o que ele disse com ridículo e desprezo. Não se segue, portanto, que os pagãos, pela luz da natureza, tiveram uma descoberta suficiente do caminho da salvação. E a outra objeção contra a doutrina que estamos mantendo, fundada no caso de algumas pessoas que supostamente foram destituídas da revelação divina, como vivendo fora do âmbito da igreja, e ainda assim são elogiadas nas Escrituras como homens que superam muito outros em graça, a respeito dos quais não há razão para duvidar que eles estavam em estado de salvação como Melquisedeque, Jó, os amigos de Jó, com quem a disputa foi mantida, mencionado no livro de Jó. O centurião, a respeito de quem nosso Salvador diz: em verdade não encontrei tamanha fé nem em Israel. E Cornélio, de quem lemos no Ato dos Apóstolos, que todos supostamente estavam em um estado de salvação, e ainda assim contados entre os pagãos. Quanto a Melquisedeque,
temos sobre uma resposta anterior dada a nossos sentimentos sobre quem ele era. E se o que foi observado ali for verdade, isso tornará esta objeção sem força. Mas, como a objeção é fundada na opinião comumente aceita de que Melquisedeque era um sacerdote e um rei na terra de Canaã, podemos acrescentar que o fato de ele ter sido assim fará muito pouco para o propósito, pois é certo que ele não era um idólatra ou um estranho à religião revelada, de modo que não se pode argumentar a partir do seu caso que aqueles que são assim podem estar em estado de salvação. Quanto a Jó e seus amigos, é certo que eles estavam bem familiarizados com a vontade revelada de Deus, como aparece em seus discursos registrados no livro de Jó. E dizer que eles estavam fora do âmbito da igreja, já que não descendiam daquele ramo da família de Abraão, do qual os israelitas vieram, não fará muito serviço à objeção, a menos que pudessem ser provado que eles eram estranhos à fé e ao caminho da salvação, professados pela igreja. Sobre uma resposta anterior, nós o considerávamos como vivos antes que as escrituras fossem escritas, e também antes que a distinção entre o judeu e o gentio fosse muito conhecida no mundo, ou pelo menos antes que os verdadeiros adoradores de Deus tivessem apostatado universalmente para a idolatria. Portanto, embora muitas outras nações fossem idólatras, e provavelmente algumas o fossem no país onde viviam, ainda assim não parece que o fossem. O caso deles, portanto, não pode ser trazido como argumento para provar que aqueles que são destituídos do conhecimento do Deus verdadeiro, como fundado na revelação divina, podem estar no caminho da salvação. E quanto ao centurião, embora ele fosse um oficial romano, não se segue que quando ele veio ao nosso Salvador e expressou sua grande fé e humildade, ele era um pagão, pois ele tinha visto ou ouvido falar dos milagres de Cristo e sua doutrina, e provavelmente poderia ter sido convencido por isso e disposto a acreditar nele por convicção. É certo, pelo menos, que suas palavras não argumentam que ele é um pagão, de modo que a parte da objeção que se refere a ele é estranha ao desígnio para o qual é trazida. Quanto a Cornélio, há certamente muita coisa extraordinária em seu caráter, como um homem devoto e temente a Deus, que lhe dava muitas esmolas ao povo e orava a Deus sempre. E subiam para um memorial diante de Deus. Todas essas expressões parecem favorecer a objeção. No entanto, se esse relato dele dá base para concluir que ele estava em um estado de salvação antes que Pedro fosse enviado para pregar o evangelho a ele, o que o erudito Bess e outros supõem, ainda deve ser provado que ele era completamente estranho à revelação divina e ao conhecimento que ela transmite do caminho da salvação. Caso contrário, a objeção fundada em seu caso não tem força. Outra objeção contra a doutrina que estamos mantendo é que os pagãos têm algum meio de salvação que tiveram origem na revelação divina, como aparece em várias regras e modos de adoração que eles tinham por tradição dos judeus. Era uma opinião geralmente aceita entre eles que os pecados que eles cometeram eram, de uma forma ou de outra, para serem expiados ou que alguma expiação deveria ser feita por eles. Por isso eles ofereciam sacrifícios e tinham seus templos, altares e sacerdotes consagrados para esse propósito. Essas coisas inferidas são mais do que eles aprenderam da lei da natureza, mas esse argumento tem muito pouco peso. Parece de fato permitir que haja uma necessidade de pessoas serem, pelo menos em um pequeno grau, informadas de alguma doutrina que tiveram a origem na revelação divina. Mas o que foi transmitido puro e incorrupto à igreja foi passado às nações pagãs por tradição incerta e com uma grande mistura de corrupção, de modo que é difícil encontrar tal semelhança entre ela e a doutrina pura, a ponto de determinar que seja de origem divina. Mas suponha que eles tivessem a convicção de que o pecado deveria ser expiado pelo sacrifício. Eles ainda não tinham nenhuma ideia de qualquer referência que os sacrifícios que eles ofereciam tinham a Cristo. No entanto, isso, como o apóstolo observa, era a única coisa naqueles sacrifícios que eram realizados por uma autorização divina, que tinha uma tendência a tirar o pecado ou tornar perfeitos aqueles que faziam o serviço no que diz respeito à consciência. Portanto, embora os judeus oferecessem sacrifícios e observassem vários outros ritos de adoração instituídos por Deus, ainda assim, na medida em que eles descansavam na execução externas deles e eram destituídos de fé em Cristo e não realizavam outros deveres religiosos que deveriam atendê-los, sua observância não era considerada melhores do que oblações vãs ou serviços inúteis. Quanto mais todos os ritos de adoração observados pelos pagãos poderiam ser considerados assim, o fato de os pagãos terem realizado esse rito, portanto,
não nos dá base suficiente para concluir que aqueles que são destituídos da revelação divina e da fé em Cristo têm os meios de salvação. Cristo, Salvador somente da Igreja. Observa-se ainda nesta resposta que Cristo é o Salvador somente do seu corpo, que é a Igreja. Isso parece evitar uma objeção que poderia ser levantada contra a impossibilidade de alcançar a salvação sem fé em Cristo, pois alguns estarão prontos para concluir que Cristo pode ser um Salvador por sua morte para aqueles que são estranhos a Ele, e não membros de seu corpo, a Igreja. E portanto é acrescentado que Ele é o Salvador somente de tais. É isso que vários querem dizer quando dizem que não há salvação fora do âmbito ou cercado da Igreja. O ponto deve ser explicado em vez de negado. O significado disso aparecerá do que é dito nas respostas seguintes, em que a Igreja visível é descrita como incluindo aqueles que professam a religião verdadeira, e a invisível é chamada de o corpo do qual Cristo é o Salvador, e os membros deste último são ditos como participantes da união e comunhão com Ele, e como inseparavelmente unidos a Ele, como sua cabeça e marido, quando são efetivamente chamados, de modo que têm interesse naquela salvação que Ele obteve. Portanto, temos motivos para concluir que Ele não salvará ninguém por seus méritos, mas aqueles que são participantes das graças internas do Espírito e estão unidos a Ele por uma fé viva, fundada na revelação divina. Isso está de acordo com o que já foi mantido nesta resposta, que estabelece a necessidade da revelação divina ou a impossibilidade de pessoas alcançarem a salvação ao enquadrar suas vidas de acordo com a luz da natureza. Embora nunca tenham ouvido falar do Evangelho ou de Jesus Cristo e a soma e a substância dele. E se isso for considerado um ditado duro, tendendo a diminuir a misericórdia de Deus com relação a seus objetos, deve-se considerar que não temos nenhuma regra de julgamento sobre este assunto, exceto o que está contido nas Escrituras. E se Deus fez conhecido ao seu povo o único caminho da salvação, não temos garantia de estendê-lo mais do que ele fez, ou dizer que, porque ele pode aplicar sua graça em métodos que são completamente desconhecidos para nós, ele o fará. Falar dessa maneira não é um raciocínio justo ou conclusivo. O grande propósito de tudo o que dissemos nesta resposta é induzir-nos a dar o mais alto valor a Cristo e ao seu Evangelho, e adorá-lo e magnificá-lo pelos privilégios que desfrutamos por sermos favorecidos com ele, e nos colocar empenhados em melhorá-lo para os melhores propósitos, pois se aqueles que nunca ouviram falar dele são excluídos de seus benefícios, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?